Olá pessoal, meu nome é José Lasmar, para quem não me conhece, eu sou médico veterinário, atuo na clínica de pequenos animais há mais de 30 anos. Estamos aqui na Alvorada de segunda a sexta com o programa Alvorada Estimação, com os podcasts e também no YouTube da Alvorada, trazendo pessoas bem interessantes para falar para a gente sobre os nossos animais. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco difícil, um pouco triste, mas não menos importante. O luto. O que é o luto e como lidar com a perda dos nossos animais. A gente está tão próximo deles, a gente ama eles tanto, que a gente se preocupa o que vai acontecer quando a gente perder. Por isso, nós convidamos a Juliana Gomes, que ela é uma terapeuta especialista em psicologia transpessoal e ela é fundadora do Instituto Flor, para falar para a gente, tem jeito? É possível a gente entender isso melhor? Vamos com ela. Muito obrigado pela presença e eu queria começar te perguntando uma coisa. O que é o luto? Existe um conceito? Tem como definir o luto? Não, primeiro, obrigada pelo convite. O luto, gente, é um processo que é natural. É um processo muito natural e que muitos de nós têm muita dificuldade de lidar. É um processo que ele vai acontecer logo após uma perda, né? Essa perda ela pode ser de um familiar, ela pode ser de um amigo, ela pode ser de um animal, ela pode ser de algo, não necessariamente de alguém ou de algum animal. Então, quando a gente tem uma perda muito significativa para nós, ou que a gente tem um vínculo muito próximo, a gente pode passar por esse processo, que é o processo de luto, né? O processo de luto não necessariamente é um processo de adoecimento, não é um processo de enfermidade. É um processo que a gente precisa passar para lidar com essa dor, que com interessante. Esse sofrimento. E existe características comuns entre nós humanos nesse processo de luto? Tem coisas comuns que ocorrem com a gente? Bom, o luto, ele é muito particular. Cada pessoa vai conseguir experimentar esse luto de uma forma diferente, né? Nós somos seres humanos muito diversos. Isso é muito importante a gente entender. Cada um vai ter uma maneira de passar por esse processo. Mas, obviamente, existem algumas características que são comuns às pessoas, né? Por exemplo, um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza. De não aceitar, né? A raiva, muitas vezes você não aceita aquela perda, né? Sim, às vezes um sentimento de revolta. Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com aquela pessoa? É muito comum, às vezes, iniciar um processo de isolamento. Né? Quando a gente está passando por um luto, a gente quer se isolar, a gente quer ficar sozinho, a gente não quer ter contato. Cada um vai passar por um processo diferente. De forma diferente, de intensidade diferente. Isso, mas todos esses processos são muito naturais. Muito bem. Juliana, e com relação a específico dos animais de estimação, quando você falou de negação, é comum as pessoas sentirem muito, se entristecerem muito e não aceitar. Não falar que isso, não aceitar o luto, não acreditar que isso poderia estar acontecendo com ela, muitas vezes fingir que não está com a dor, porque a sociedade fala, mas você está assim porque você perdeu um animal de estimação. Isso acontece? Exatamente. O que acontece? A gente vem de um processo na nossa sociedade em que os animais, eles eram deixados do lado de fora, né? Os animais, eles não ficavam dentro das casas, né? Os cachorros, os gatos, eles eram animais que ficavam fora das casas. E de um tempo para cá, a gente vem trazendo esses animais para dentro da nossa família. Eles fazem parte da nossa família. Quem tem um pet, quem tem um animal, vai me entender muito melhor. Né, que eles são muito queridos, a gente tem vínculos muito profundos com eles. Mas a nossa sociedade ainda não reconhece isso. Separação, né? Exatamente. Uhum. Então, para muitas pessoas não é legítimo a gente sofrer não por causa legítimo. de um animal, não é genuíno. Então a gente acaba tendo até vergonha, né? Então quando a gente perde um animal, é comum da gente ouvir às vezes de outras pessoas, nossa, mas você está sofrendo por causa de um cachorro, você está sofrendo por causa de um gato. E a gente acaba reprimindo muitas vezes essa dor, esse sofrimento e não deixando que essa dor se manifeste de alguma forma, né? Muitas pessoas têm vergonha de falar no trabalho, olha, eu não vou trabalhar porque eu estou de luto, porque eu perdi meu animal. O que as pessoas vão pensar sobre isso?
né? Vão me Então, recriminar, né? Exato, vão me recriminar, vão me julgar por causa disso. Então, socialmente, a gente ainda não pode passar por um processo de sofrimento muito intenso. E às vezes, Lasmar, o que acontece? Esse sofrimento por um animal é muito mais forte do que um sofrimento por um familiar que a gente perdeu. Isso acontece. Olha, e a pessoa deve se recriminar por isso, né? Por que eu estou sofrendo mais com a perda do meu animal do que de um parente próximo? Exato. Às vezes a pessoa até entra num processo de culpa por causa disso, né? Mas os animais, eles estão muito próximos de nós, né? Isso vai depender muito do lugar e do nível do vínculo que a gente tem com esse animal, do lugar que a gente coloca esse animal na nossa vida, do Muito lugar que ele interessante. ocupa na nossa vida. Muitas vezes um animal está muito mais próximo do que um familiar, né? Ele está te acompanhando ali todos os dias, você tem uma troca ali de amor, de afeto com esse animal durante muitas horas do seu dia. A companhia é muito importante, Isso, né? Uma razão de viver, um pertencimento, né? Isso, é aquela companhia que você chega em casa, às vezes cansado, e você recebe aquela quantidade de amor, De né? afeto. De afeto, de carinho. Muito interessante. É possível, eu vejo no consultório, no dia a dia, as pessoas tentando se entender, inclusive com medo de um sofrimento futuro, né? Eu chamo de saudade antecipada. As pessoas já sabem que vão perder o animal e estão com aquela saudade antecipada. É possível se preparar para que, quando isso vier a acontecer? Bom, em alguns casos, quando o animal, por exemplo, ele passa por um processo de envelhecimento ou ele passa por um processo de adoecimento, a gente tem o que a gente pode chamar de luto antecipatório. Porque a gente já tem uma consciência muito mais visível ali para a gente daquela finitude, né? Que em algum momento aquele animal vai nos deixar, né? Em algum momento, ou dependendo da crença de cada um, a gente vai se separar momentaneamente daquele animal. Então, a gente já começa a vivenciar esse processo de luto, quando existe um processo de adoecimento, né? Mas existem alguns casos em que pode acontecer um acidente ou alguma ruptura mais brusca, né, do vínculo com esse animal. Então isso pode ser mais traumático, isso pode ter um sofrimento maior. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é que vai haver sofrimento. Não tem como não haver sofrimento. Eu gosto muito de uma frase que fala que o amor e a dor são faces da mesma moeda. Então quando você ama, e na medida que você vai perder, e nós enquanto seres humanos, vai haver sofrimento, vai haver uma dor. E os animais, eles têm uma expectativa de vida muito menor do que nós. Então, quando a gente adota um animal, a gente sabe que a gente vai estar com ele 10, 15, 20 anos, se a gente tiver sorte, que existe um processo que vai se encerrar em algum momento, né? E nós temos muita dificuldade de lidar com essa impermanência, de lidar com esse processo de finitude da vida, né? Para a gente é um tabu falar de morte, né? Falar desse processo de deixada do corpo, ou como que a gente quiser chamar, né? E para a gente é muito difícil falar sobre isso porque nos causa uma dor muito grande. Então, antes de ficar sofrendo, né, por isso, porque uma hora isso vai acontecer, né? O que essa consciência tem que nos trazer? Tem que nos trazer uma vivência com o nosso animal, tem que nos trazer uma consciência amorosa de que a gente precisa aproveitar aqueles momentos, que cada momento que a gente está vivenciando ali é importante. E isso nos traz uma consciência também da gente fazer o melhor que a gente pode. Interessante. Por aquele ser que precisa da gente, né? Muitas vezes ele só tem a nossa companhia. Eu costumo dizer, Juliana, com o tutor o seguinte, muito te plagiando aí, te copiando, é que o sofrimento vai existir, mas que não deixe, junto com o sofrimento, ter sensações como, por exemplo, de culpa. Você não aproveitou como você deveria aproveitar, que você não desfrutou dele como você deveria desfrutar, e como você não, por algum motivo, não atendeu ele na hora que ele precisava. Então, não deixe a culpa estar presente no luto, porque aí a coisa toma uma dimensão muito grande, muito fora de uma dor normal, né? A culpa é uma coisa que a gente deve se preocupar e não ter no luto, né?
Sim, a gente tem que entender, Lasmar, que a gente faz o melhor que a gente pode. É isso. Independente do que a gente faça, naquele momento, mesmo que você acredite que você poderia ter feito diferente, você fez o melhor que você pôde. Fez diferente. Naquele momento. Que bacana. Entende? Dentro assim, de tudo que você estava vivenciando na sua vida, você fez o melhor que você deu conta. Que bacana. Né? Então, é difícil, não é um processo que é fácil, não é eu falando com alguém, você vai ficar bem, que a pessoa vai ficar bem, né? Então, não é assim que funciona, ela vai precisar vivenciar um processo que pode ser longo, pode ser mais curto, pode ser mais longo, isso aí vai depender de cada pessoa, mas é importante a gente preservar as boas memórias, né? E nutrir dentro de nós um sentimento de gratidão pela convivência que aconteceu. Isso do tempo que você fala era outra pergunta que eu ia te fazer, porque cada um tem um tempo, né? Como você falou, é muito pessoal o luto de cada um. Um viveu um luto um mês, outro um ano, não quer dizer que um amou ou menos o outro por isso, né? Porque cada um tem um tempo mesmo, não é isso? Sim, e não tem um tempo certo e não tem um tempo errado. Não existe um tempo cronológico de luto, existe o tempo interno de cada um. Muito interessante. Né? Eu acho que a gente tem, obviamente a gente vai falar sobre isso mais profundamente, né? Em outro momento, mas existe um tempo aceitável, né? Depois de um certo tempo, anos talvez, ou meses, em que você estiver sendo prejudicado nas suas atividades, no seu trabalho, é uma questão para se olhar, né? Mas eu acho que a gente tem que se permitir viver esse momento, né? Viver esse momento de dor, chorar se precisar chorar, conversar com aquelas pessoas que talvez te entendam, né? Que tem um amor pelos animais também, que tem uma vivência, não conversar com qualquer pessoa, né? Se possível, né? E se necessário, buscar às vezes uma ajuda profissional e tá tudo bem, precisar, né? Os psicólogos, os terapeutas, eles estão aí para isso, eles têm ferramentas para lidar com isso, né? E viver esse processo, né? Com muita aceitação, com muito acolhimento. Interessante. Né? Gente, olha, se você está achando esse assunto interessante, se você acha esse assunto pertinente na sua vida, Juliana, ela vai dar uma palestra para gente no dia 2 de agosto, às 19h30, na Associação Abraço. Abraço, ela fica na Avenida do Contorno, 4777, ao lado do Life Center. Então, dia 2 de agosto vai dar numa quarta-feira. Isso. Vai ser uma palestra muito mais interativa, tratando esse assunto com mais pormenores. E o valor da inscrição que você pode fazer pelo Simpla vai ser revertido para uma ONG chamada Graar. É uma ONG que tem mais de 100 animais em Rio Acima. Então marca na sua agenda, dia 2 de agosto, às 19h30, na associação no auditório da Abraço, na Avenida do Contorno, 4777. Ela vai estar lá com a gente de 19h30 até as 21 horas, tratando sobre esse assunto tão importante, o luto, como viver a perda dos nossos animais de estimação. Muito obrigado pela sua presença, queria saber se você quer dizer mais alguma coisa, e com certeza eu vou estar lá também. Eu que agradeço o convite, quero reforçar esse convite para as pessoas. Na palestra nós vamos dar um pouco mais de ferramentas para que as pessoas possam realmente lidar com essa energia e também possam se relacionar com outras pessoas, né? É importante quando a gente tem um grupo de pessoas que se compreendem, que são semelhantes. Então eu trago essa proposta também da gente se encontrar, né? Da gente também ajudar uma proposta tão bonita que é dessa ONG. E muito bacana. Vocês lá. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos na palestra e até a próxima entrevista.